Glória a Deus. Quem está com frio aí? Eu queria... nós estamos aqui por uma questão de entendimento, eu creio que você também. Mas mesmo assim, mesmo com todo o entendimento por você estar aí, eu queria te parabenizar, porque hoje é um dia... hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia que desafiou a gente sair da nossa cama para estar aqui, não é verdade? Glória a Deus. Amém, né? Para a glória de Deus, né? Queria também saudar os irmãos que estão aí nos assistindo. E eu queria trazer uma meditação ao coração dos irmãos essa manhã. Mas eu queria começar introduzindo que essa semana eu estava ouvindo o Ângelo Basso falando sobre o questionamento do ser humano, um dos questionamentos do ser humano, né, que até não é enfim, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um questionamento do ser humano: quem você é? Né? Quem você é? E ele estava falando a respeito de dessa pergunta que o ser humano tanto faz, né, para ele mesmo: quem eu sou? E ele estava contando, a gente já tinha ouvido também do Luiz Hermínio, ele estava contando o dia que Jesus estava na mesa com seus discípulos, e Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E qual foi a resposta de Pedro? Pedro falou assim, uns falou que eram os profetas, outros falou que era uma coisa, outro falou que era outra. Mas Pedro falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí, Jesus falou para ele assim, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. E Jesus olhou para ele assim, apontou para ele, não sei se apontou, mas eu estou falando, apontou para ele e disse assim, e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que o anjo estava tentando dizer ali é que quando Pedro conheceu a Jesus, quando Pedro soube quem era Jesus, ele também soube quem era ele. Então nós sabemos quem nós somos quando nós sabemos quem é Jesus. Quando nós passamos a conhecer a Jesus, nós sabemos quem nós somos. Porque a nossa identidade está em quem? Está em Jesus. Então, quanto mais a gente conhece a Ele, mais nós nos conhecemos. E é assim sobre identidade que eu quero trazer esse entendimento para a igreja. Conversamos hoje um pouco sobre identidade. Nossa identidade como igreja. A semana passada eu estive assistindo um episódio no YouTube, se não me engano, que o nome do episódio é A História do Cristianismo Como Você Nunca Viu. São 7 episódios. Se você puder ir lá no YouTube e colocar lá A História do Cristianismo Como Você Nunca Viu, tem 7 episódios. Eu estava até conversando aqui com o Vitor, falando da história da igreja desde o comecinho até os dias de hoje. E quando você tem um parâmetro da história da igreja, você consegue saber o porquê nós estamos, como nós estamos nos dias de hoje. Como nós perdemos a nossa identidade como igreja nos dias de hoje.
Porque a história nos mostra que a igreja de Cristo veio construindo e desconstruindo, e construindo e desconstruindo de novo muitas coisas. Por uma época deixaram de fazer algumas coisas. Por outra época voltaram a fazer. Por outra época deixaram de fazer de novo. E com isso a igreja de Cristo foi perdendo a sua identidade. Como igreja de Cristo. Eu gosto de, quando a gente fala de identidade, eu gosto de fazer a analogia do nosso documento de identidade, né? Quando eu chego em algum determinado lugar, no hospital, por exemplo, vou dar entrada no hospital, o que eles pedem? A identidade. Por quê? Porque eles querem saber, através de alguma coisa, quem você é. Filho de quem? Pelo seu nome, pela sua identidade ali, eles vão saber o seu histórico. Como que eu posso colocar aí? O histórico do... Não é medicinal, gente. Ajuda eu aí. Histórico clínico. Histórico clínico. Vai saber ali por causa do seu nome, mas tudo veio através da sua identidade, seu documento. A polícia parou o Amadeu na estrada. O que ele fala, Amadeu? Como é o seu nome? Meu nome é Amadeu. Então pode ir embora. É assim que ele faz? Não. Documento, por favor, senhor. Se for um cidadão educado, né? Documento, por favor. Você vai lá da sua? Agora eu estou comprovando que você é o Amadeu. Que você é um cidadão aqui do Brasil. Aí, qualquer coisa, ele fala assim, puxa lá a ficha do Amadeu pelo quê? Pelo RG. E hoje, amados, o mundo com relação ao sistema, o mundo que não pertence a Cristo, eles puxam hoje a nossa capivara como igreja de Cristo. O nosso histórico como igreja de Cristo. Quantos estão me entendendo? Aí ele olha para você e fala assim, você é a igreja de Cristo? Sou a igreja de Cristo. Deixa eu ver a sua história. Deixa eu puxar aqui o seu... Vamos ver se você tem alguma ocorrência aqui. E hoje, querido, algumas autoridades e pessoas lá fora olham para a igreja dessa forma, dessa mesma forma. E hoje nós somos o resultado de uma igreja que perdeu a sua identidade como igreja. Para que eu não fique nas minhas palavras, porque as minhas palavras passam, mas a do Senhor não passa, abra lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, a partir do versículo 9. Todos acharam aí? Diz assim, mas vós sois a geração eleita. Mas vós sois a geração eleita. Real sacerdócio. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aí. Vamos trazer esses versículos para nós como parte da nossa identidade. Aqui está falando parte da nossa identidade. A Bíblia, por um todo, mostra a nossa identidade.
Mas esse versículo aqui fala que nós somos, que a gente foi eleito. O que é eleito, amados? 1000 se candidataram, um foi eleito. Ele foi o escolhido. É aquele. Então, entre milhões, nós somos o escolhido do Senhor. O Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. E a luz, quando a gente fala de luz, o contraposto de luz é trevas. Então ele já não chamou para nós estarmos mais nas trevas, mas na luz, porque agora nós somos filhos da luz. A Bíblia fala sobre os filhos das trevas e os filhos da luz. Há um versículo na Bíblia que fala assim que os filhos da luz são mais prudentes do que os filhos das... Melhor, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos das luz. Que nós deveríamos ser mais prudentes. A Bíblia fala sobre o filho das trevas e o filho da luz. Bom, agora nós somos eleitos. Essa é a nossa identidade. Somos eleitos pelo Senhor. E já que nós somos agora eleitos pelo Senhor, nós entramos para viver uma vida em inconformidade com o mundo. Nós não conseguimos mais nos conformar ao mundo. Romanos 12, 2, né? Não conseguimos mais nos moldar ao mundo. Não temos mais a forma do mundo, porque agora nós somos da luz, nós não somos mais das trevas. E ontem a Vanessa estava... Ontem foi quinta-feira, a Vanessa estava falando que ia colocar um abajur no quarto. Aí eu falei, Vanessa, o abajur é um negócio muito antiquado. Abajur no quarto. A minha opinião, eu falei para ela. E, amados, falar de certas coisas hoje, num púlpito, falar em direcionado à igreja, é antiquado. Falar sobre algumas coisas como pecado, ganância, avareza, é antiquado. Porque sutilmente, a igreja hoje, ela está caminhando para um lugar diferente do que ela caminhava antes. Ela traça um caminho hoje diferente do que ela traçava antes. Ela anda por um caminho que ela não andava antes. Porque, amados, muitos homens que hoje se dirigem à igreja, eles já perderam a importância de falar sobre algumas coisas que é para a edificação da igreja. Dando balizadores para a igreja ser edificada. Porque quando a igreja foi eleita, ela foi eleita para ser a luz. E muitas coisas que se referem à luz hoje, não está sendo falado mais. Não está sendo nem falado e nem praticado mais. Adultério, a pornografia e muitas outras coisas. Não está sendo falado mais. O materialismo, não está sendo falado. A preguiça. Quem é que fala da preguiça hoje? Ô, irmão, os filhos da luz não é preguiçoso, os filhos da luz é corajoso, trabalhador. Você é preguiçoso? Faz igual o Provérbios fala, vai ter com a formiga, irmão. Vai lá olhar as formigas trabalhando lá, você vê como as formigas trabalham de dia e de noite, para no inverno ela ter o alimento dela. Coisas que antes eram comuns, hoje se tornaram antiquadas. E nós estamos aqui, eu estou aqui, para lembrar você que as coisas antiquadas, que as pessoas acham hoje que é antiquado, continuam existindo na palavra e para Deus. Muitas coisas continuam existindo. Muitos pecados para Deus continuam existindo. Embora não seja falado
embora a igreja não seja alertada mais, eles continuam existindo. E é por causa desses pecados que a igreja, que a igreja em si pode cair em desgraça, perder a sua salvação, viver uma vida sobre uma maldição. Porque a Bíblia fala assim que a maldição sem causa ela não se cumpre. Mas se tiver uma causa que é o pecado, ela se cumpre. Então, muitos pecados trazem maldição sobre nós. E desses pecados precisa ser falado. Para que a gente deixe de ser um povo maldito e passe a ser um povo bendito no Senhor. Porque essa é a nossa identidade, ó. Então, amados, nós precisamos começar a exercer a nossa fé, biblicamente falando, a nossa fé bíblica. É a nossa fé firmada na palavra. Não é a nossa fé firmada no conselho de um coach. Não é a nossa fé firmada numa ideologia de algum endemoniado. Não é mais nossa fé customizada. Nós temos que voltar a viver a fé da Bíblia e não a fé customizada. O que seria a fé customizada, amados? Seria uma fé conforme eu quero que ela seja. A customização da fé hoje, ela é algo muito praticado entre os cristãos, entre a igreja. Eu disse, não é bem assim. Eu disse, Deus tem misericórdia, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Tudo isso, amados. Deus, de fato, conhece nosso coração. Mas será que a fé é essa fé tão... que não requer sacrifício nenhum mais? A fé é a fé do coitado. É a fé que está firmada na autocomiseração. Coitado de mim. Nós precisamos, amados, deixarmos essa fé que está tão relativa. Nós estávamos vindo para cá hoje, nós estávamos conversando sobre alguns personagens famosos, pessoas que têm aí seus rostos na internet e tal, que teve um cara que foi falar de Jesus, e ele falou assim, eu não gosto muito de falar de Jesus, porque quando eu falo de Jesus, as pessoas olham para mim e me recriminam, porque eu estou falando de Jesus. Mas eu não falo de Jesus por causa de mim, eu falo de Jesus por causa dele. Eu falo de Jesus porque é sobre ele, não é sobre mim que eu estou falando. Aí eu falei assim, Vanessa, isso é legal, isso é até... dá para até entender isso. Mas como você vai ganhar, como você vai honrar a Cristo falando dele e vivendo a vida alheia ao que você está falando? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Porque quando eu falo de Jesus, eu estou falando dele. E nem sequer vivo uma vida, pelo menos na contramão do sistema. Eu estou falando mais de um personagem que eu admiro, amados. O artista está falando de um outro personagem que ele admira, Jesus. E nada além disso. E muitas vezes, amados, a gente entra num lugar de relatividade que nós falamos do Cristo, falamos de Jesus, e ele se tornou um personagem para nós. Foi o homem que morreu na cruz, é o homem que veio para salvar a humanidade, é o homem bom. Agora, a gente não vai falar do Cristo, o homem que quer a minha vida para ele, que quer a minha renúncia.
que quer que eu pare de pecar, que quer que eu pare de prostituir, que quer que eu pare de ser rancoroso, de ser nervoso, de ser irado, que quer que eu pare de ser fominha, guloso. Eu não falo desse Jesus, eu falo do Jesus personagem, o Jesus legal. Da mesma forma que o artista lá fala. Me recriminam quando eu falo de Jesus. Fala assim, cara, eu falei para a Vanessa, tudo bem, que fale, continue falando. Mas ele nunca vai ser um balizador para mim de como seguir a Cristo. Porque o que Paulo diz? Não que eu estou dizendo que a gente precisa chegar à estatura do valão, da estatura de Paulo, que Paulo foi, do apóstolo que Paulo foi. Mas ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de... Aí o carinha vem falar para mim e fala assim, eu falo sobre Jesus, cara. Eu falo de Jesus. Figurão, continua falando então. Eu prefiro ficar no exemplo de Paulo. Vou seguir a Cristo até ser digno de ser exemplo de uma pessoa que segue a Cristo. Paulo falou assim, cara, você não precisa nem olhar muito para Cristo. Olha para mim, que você automaticamente vai estar seguindo ele. Ó, já pensou, amados? O cara foi chique e joia, assim ou não? O cara foi demais. Para agora, nos nossos tempos, o mané vir e falar assim, viu? Eu falo sobre Jesus, as pessoas me criticam. Eu vou continuar criticando. Você está falando de um personagem, cara. E nós precisamos, amados, insistir em viver o Cristo. Insistir em viver o Evangelho. Insistir. Ter persistência de viver o Evangelho. A gente peca, amados. Pecamos e somos passivos de erros, passivos de pecados, sim ou não? Mas o problema, amados, quando a gente entramos no lugar que a gente fala assim, eu vou parar de viver ele e vou falar só sobre ele agora. Eu vou fazer igual o fulano de tal lá falou. Eu vou viver uma vida paralela. Ele vive a vida dele e eu vivo a minha. Vou na igreja, eu faço a minha parte religiosa, mas o Cristo fica na vida dele e eu fico na minha vida. Eu vou viver a minha vida e ele vive a vida dele. E de vez em quando, lá na história, num conto, numa palavra, parafraseando, eu posso falar dele. Mas viver ele que é bom, nada. Então, amados, deixamos de viver uma fé customizada, relativizada. Nós somos, amados, como igreja de Cristo, a nossa identidade, por causa da nossa identidade que nós temos em Cristo, nós somos um povo contracultural. O que seria contracultural? Que a cultura não é por si só uma cultura que mostra o costume de um povo, um tipo de música, um tipo de comida. A cultura não é só isso, amados. A cultura, ela traz em si um ensinamento. A gente viveu, se você tiver a oportunidade, vá ver sobre a Babilônia de Nabucodonosor, vai lá assistir a história da Babilônia, como ela nasceu, quais eram as ideologias que eram vividas naquele tempo na Babilônia, e você vai ver que as mesmas ideologias são vividas hoje. Que passou a ser uma cultura. Eu estava falando aqui com o Vitor, que ontem, eu não sabia, mas ontem o meu cunhado falou assim, cunhado, sabia que você não pode falar criado mudo, que é o móvel lá que fica do lado da cama? Por quê? Aí ele foi explicar para mim que o criado mudo vem da cultura lá dos escravos. Que o criado mudo era o carinha que ficava lá, do lado do senhor do escravo, mudo. Às vezes o senhor do escravo cortava a língua do cidadão para que ele não falasse, para que ele ficasse lá do lado da cama, o criado mudo, do lado da cama, servindo o seu senhor. E é uma coisa que a gente fala com
Estão de boa hoje, sim ou não? Ai, eu coloquei isso no meu criado mudo. É uma cultura. Então, amados, a cultura trouxe coisas, trouxe ensinamentos que estão arraigados hoje dentro de nós. E nós somos um povo que Deus nos chamou para sermos contraculturais. A cultura é essa, então eu vou fazer o contrário. A cultura é dar um jeitinho. Eu não posso mais dar um jeitinho. A cultura é falar assim, filho, fala que a mãe não está. Eu não vou fazer mais isso. Porque a mãe está. São coisas tão... Nossa, fala que eu não estou. Aí às vezes o filhinho vai lá e fala assim, minha mãe falou que ela não está, né? Para acabar, né? Vai atender um telefone, não, fala que eu estou sem tempo. A pessoa liga para você querendo uma posição sua, você desliga. Se tornou uma cultura. Dá um jeitinho, já se tornou uma cultura nossa. E nós somos contraculturais. A própria cultura, ela veio para desfazer coisas que o Evangelho nos ensinou. Ou que o Evangelho nos ensina. Se a gente precisa ter uma cultura do céu, a cultura da terra nos tira da cultura do céu. São culturas diferentes. Então, amados, inconformidade, nós precisamos ser inconformados. E o conformismo, queridos, ele é muito sutil. Ele não vem lá de noite no seu sonho e fala assim, eu sou aqui o conformismo e eu vim tomar conta da sua vida. A partir de amanhã você vai ser uma pessoa conformada com tudo que está acontecendo aí. Não, o conformismo não faz assim. O conformismo, ele é sutil. Ele vai trabalhando dia após dia em nós. Conformismo. A gente sabe que como filho da luz, como filho de um pai que é o nosso Deus, nós precisamos falar com o nosso pai, sim ou não? Ter um relacionamento com o nosso pai. Como que a gente fala com o nosso pai? Através da oração, sim ou não? Aí você encontra, às vezes, um crente falando assim, puxa vida, cara, foi a maior cara que eu não oro. Faz o maior tempo que eu não oro. Não oro em casa. O pai deixou um livro para você ler. Nossa, faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia. Só que, assim, queridos, esse faz tanto tempo que eu não oro, faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia, vai virando um costume. Vai virando uma coisa, hoje, amanhã, e depois de amanhã. Às vezes você passa 15 dias, 20 dias sem ler a Bíblia. Sem orar. E aí, daqui a pouco você está conformado com aquela situação. De orar, de não ler. Está conformado. Passa seus dias, aí começa, não, todo domingo eu leio a Bíblia. Quando eu desleio um versículo, eu leio junto com ele. Todo domingo eu leio a Bíblia. Todo domingo eu oro, quando alguém abre o culto e ora um pouquinho lá, eu oro um pouquinho. E às vezes isso para a igreja, querido, já está bastando, já é o suficiente. Já entrou no lugar de conformismo. É diferente quando você fala assim, eu não estou orando mais. E você fala assim, puxa vida, cara, eu preciso voltar a orar. Eu não posso deixar que isso me domine. Se você acordar todos os dias com aquele incômodo de que você precisa orar, querido, uma hora você vai orar. Você vai criar vergonha na cara e vai orar. Agora, se você entra num conformismo, vai indo, e aquilo se transformou em um costume, é outra situação. Aí você já não vai mais se arrepender, aí você já não vai mais ler, você não vai mais orar, você não vai mais adorar. Porque você se conformou com a sua vidinha. Ontem eu estava conversando com meu cunhado,
E eu estava dizendo para ele assim, sim, meu cunhado de novo, querida. Eu estava conversando com ele e eu falei para ele assim, cara, nós estávamos conversando sobre Jesus e eu falei para ele assim, cara, não existe um lugar em Cristo que a gente fique estagnado, parado. Tchum, parou. Ali. Estacionou. No reino do céu não existe estacionamento. Você parar o seu carrinho lá, tchum, parou. Vou ficar aqui por um tempo. Não existe. O reino de Deus é um reino de avanço. Ele está sempre andando, ele está sempre caminhando, ele está sempre em movimento. E não existe negócio de falar assim, cara, eu parei, estou estagnado aqui, não fui nem para frente nem para trás. Engano seu, engano nosso. Ou você avança, ou você retrocede. Um dos dois. Parou, estagnou ali onde você está, não avançou, você está retrocedendo, querido. Nós precisamos viver uma vida de avanço, crescer no Senhor. Angariar um pouquinho do território todos os dias. Hoje eu ganhei 1 metro desse território. Amanhã eu ganhei 20 metros. Hoje eu ganhei 5, meio metro. Mas você está avançando no território. Agora, se parar, se você entrar no lugar de conformismo, você está retrocedendo, querido. É como que se existisse em você um buraquinho bem fininho e o Satanás vai lá e coloca o dedo lá e daqui a pouco põe uma chave de fenda, põe uma outra ferramenta maior e ele vai expandindo o buraco, vai expandindo, daqui a pouco ele entra dentro. Quando ele entra dentro da casa, acabou. Ele domina toda a casa. Ele domina tudo na sua vida. Então não existe um lugar que você fique estagnado no reino espiritual. Ou você avança ou você retrocede. Então que o inconformismo tome conta de nós, amém? E para terminar, querido, eu queria trazer um versículo para você, um capítulo para você que está em Isaías 61, que fala lá que o Espírito do Senhor está sobre mim. Com a palavra de Isaías 61. Vamos lá, só para a gente terminar. Vamos ler o Isaías 61. Isaías 61 diz assim, o versículo primeiro diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Perdão, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu o Senhor e enviou-me para pregar as boas novas aos mansos, a proclamar a liberdade aos cativos e aos presos e a abertura de prisão, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? O 1 Pedro também fala de algo semelhante. Fala sobre a nossa incumbência. Fala sobre o que nós viemos fazer aqui como igreja. E o Isaías 61, amados, ele revela que há um Espírito sobre nós. E esse Espírito tem um propósito de se manifestar em nós, que é expandir o reino de Deus, que é trazer o governo de Deus para outras vidas. E aí a gente precisa martelar, a gente precisa ser insistente naquilo que Deus precisa fazer em nós e depois através de nós. Esse é o avanço, amados. Esse é o avanço que a gente precisa viver. Esse é o reino de avanço. É onde Deus vai trazer uma transformação em nós e depois Ele vai fazer muitas coisas através de nós. Se a gente não estiver nesse caminho, a gente está traçando um caminho contrário. A gente já está trazendo
aquele caminho assim, que Deus não está mais fazendo em mim, eu estou indo para o abismo, eu estou retrocedendo e estou ainda deixando a minha incumbência em Cristo. Aquilo que Ele quer fazer através de mim e outras pessoas. Então, que a gente não venha que a gente não venha viver um conformismo nesses dias, amados. Uma fé customizada nesses dias. Que a gente venha assim, é ruim falar essa palavra, mas que a gente venha entrar no lugar de nos incomodar com tudo que está acontecendo à nossa volta. Sermos incomodados mesmo. Incomodados com a gente mesmo. Nos incomodar com a gente mesmo. E nos incomodar com tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Ao nosso redor, com a nossa família, com a nossa casa. E assim, eu dizer assim mesmo, não é assim mesmo. Quando alguém chegar para você e falar assim, não é assim mesmo, você não precisa falar para a pessoa. Mas você fala assim para você mesmo assim, está amarrado, Satanás. Não é assim mesmo, não. Isso é sua voz. Não é assim mesmo. É do jeito que a palavra diz que é. Vai ser transformado do jeito que a palavra diz que vai ser transformado. O reino de Deus vai vir da forma que a palavra diz que vai vir. Com cura, com libertação, com salvação. Com tudo aquilo que está na palavra a nosso respeito. Se não está acontecendo, não está acontecendo, mas vai acontecer. Eu não estou vivendo, mas eu vou viver. Não está acontecendo com ele, mas vai acontecer. Não está acontecendo com ela, mas vai acontecer. Ele não me respeita, mas ele vai voltar a me respeitar. Ele não me ama, mas ele vai voltar a me amar. Ele não tem prazer, ele vai voltar a ter prazer. Ele está morrendo no mundo, está nas trevas, não, mas ele vai voltar para a luz. E não deixar, amados, que essa cultura destrutiva que nós estamos envolvidos aqui dentro dessa sociedade, no mundo, ela venha nos converter. Nós não podemos deixar a cultura do mundo nos converter. Nós já somos convertidos, nós já somos eleitos do Senhor. Então, nós não podemos deixar. Não podemos deixar. Eu tenho um pastor que ele usa sempre um jargão assim. Ele é meio pentecostalzão assim, ele fala assim, varão, é daqui para o céu, viu, varão? Eu falei, amém. Pastor, é isso aí, é daqui para o céu. É daqui para o céu. É o reino de Deus, é o governo de Deus. Essa é a nossa identidade. É vivemos o reino e o governo de Deus.